Oi, minha deusa, seja muito bem-vinda de volta. A gente já teve aqui nesse canal um papo sério sobre espiritualidade, porém ao mesmo tempo leve, e eu trouxe para vocês um pouco do que eu acredito nisso. Inclusive, você pode acessar esse vídeo aqui no canal e me contar lá também nos comentários um pouco da sua visão de espiritualidade. Considerando isso, eu vim trazer um ponto a mais, né, sobre essa questão. Então a gente conversou sobre essa conexão da dimensão espiritual, nossa conexão com a dimensão espiritual. Mas e a conexão da dimensão espiritual com a gente, com este corpício que habita essa dimensão terrena aqui? Eu acredito, tá? Que a gente, seguindo, né, nas minhas crenças em relação à espiritualidade, dentro do que eu vivencio, estudei e estudo, eu acredito que a gente é um transbordar dessa fonte divina de amor, de consciência e de sabedoria, e que você pode nomear, dependendo da religião, se você tem alguma religião ou se você tem alguma crença, você pode talvez nomear essa fonte de diversas formas. Mas eu acredito que a nossa existência é um transbordar dessa fonte. É como se a gente tivesse eu acredito que a gente tem, de alguma forma, essa conexão, como se um fiozinho conectasse a gente, cada um de nós, a essa fonte. E a forma como a gente vai transbordar essa fonte vai ser sempre muito única. Ela vai passar pelas 4 dimensões do nosso ser, na verdade, pela forma como a gente interage com a dimensão espiritual, que foi muito que a gente conversou no vídeo que eu trouxe para vocês em relação às minhas crenças espirituais. Então, a forma como a gente interage com a dimensão espiritual, mas as outras 3 dimensões que vão ter mais ainda aqui essa conexão com o eu, com a forma como eu interajo com o mundo aqui. A nossa dimensão emocional e energética, que vai passar inclusive pela interação nossa com a nossa intuição e a forma como as nossas emoções estão aí também interagindo com o nosso corpo e com a nossa dimensão mental, ou seja, a forma como eu estou processando essas informações que estão chegando para mim a nível espiritual e principalmente a nível emocional e energético, que estão sempre ali muito borbulhando, e o nosso corpo, que é a nossa dimensão física. Então, a forma como eu interajo com a dimensão espiritual e como essas outras 3 dimensões interagem entre si também, elas vão ajudar a gente a entender que tipo de expressão a gente está sendo dessa fonte divina de amor. Então, eu acredito que a nossa inspiração vem dessa fonte, e por isso, nos meus atendimentos, na minha mentoria, eu trago ferramentas como o Tzolk'in, que traz pra gente essas nossas motivações de alma e traduz pra gente essa nossa conexão com essa fonte de consciência, e também conecto isso a ferramentas energéticas como o Reiki, os cristais, para que a gente possa entender como cuidar dessas diferentes dimensões do nosso ser, porque expressando aquilo que a gente é e essas interações, a gente também expressa essa nossa conexão com a fonte. Então é como se, eu brinco com as minhas clientes e mentoradas, que é como se a gente fosse um pedacinho de Deus aqui na Terra, né? Então é essa extensão, é que eu não acredito que existe essa fragmentação, né? E o pedacinho dá essa ideia de que a gente cortou, mas não, eu acredito que a gente é essa extensão, que a gente é esse transbordar. E por isso tão importante que a gente manifeste aquilo que toca o nosso coração e aquilo que de fato faz sentido com a gente. Estou falando dos seus propósitos, não só daquilo que você deseja, daquilo que você quer, que isso vai entrar num outro aspecto, talvez algumas questões até num aspecto talvez mais material, mas eu tô falando daquilo que você sente. Como que você quer se sentir? O que você sente que você tem às vezes para contribuir de alguma forma, mas você talvez não esteja conseguindo fazer essa contribuição, ou talvez você esteja, mas sente que falta um pouquinho mais. Isso é muito sobre a forma como você está expressando esse transbordar da fonte. Então, para além, né, do fato de como a gente interage com a espiritualidade, como a gente nutre a espiritualidade, eu acredito que existe esse outro ponto, que é como você está expressando essa interação da espiritualidade com você. Você está sendo canal para aquilo que está querendo transbordar por você?
você. E não é simplesmente passar, é entender a expressão desse canal que você está sendo. Porque não é simplesmente um canal passivo, você é realmente uma expressão desse transbordar. Trocaria até a palavra canal por expressão dessa fonte divina de amor, e é isso que torna aquilo que você faz, independente se é na tua carreira, que é um assunto que você vai me ver falando muito aqui, porque a minha mentoria é com foco em desenvolvimento de talentos de alma para trazer eles para sua carreira, mas independente se isso é na sua carreira, se é na tua vida, se são nas suas relações, mas é essa expressão daquilo que você é e de como você se expressa e interage aqui com essas dimensões do seu ser, partindo dessas inspirações. Me conta se você se vê como essa expressão da fonte divina aqui, porque uma das coisas que eu mais encontro no meu trabalho é pessoas que são essa expressão, que têm talentos para poder ser essa expressão, porque eu acredito que esse é o nosso maior propósito aqui nessa existência, ser essa expressão da fonte divina de amor e de consciência, e que as pessoas têm tanto aquilo dentro dela para expressar e para ser aquilo, mas não acreditam, não confiam. E aí vai uma das minhas maiores, uma das coisas que eu mais acredito, e que você vai me ouvir falando muito essa frase: a nossa essência é a nossa maior potência. Mas e você? Me conta, você tem confiado na tua essência por aí? Você tem expressado, você tem permitido que essa essência seja expressada aqui? Ou você sente que de certa forma veio reprimindo um pouco essa essência? Vou amar saber. Um beijo e até o próximo.